Olá, meus amores, bem-vindos ao Plano Semanal 7. Estamos de volta e estamos acabando, né, aí os temas desse semestre, né? Enfim, na aula de hoje a gente vai falar sobre mutações, certo? E o que são mutações? Mutações, elas vão ser mudanças ali na sequência das bases, né, de uma molécula de DNA. Então vamos falar justamente sobre isso, né? Eu coloquei aqui uma sequência aí bem clássica, né? Para a gente pensar em como que acontece, né? Como que podem acontecer mudanças nessa sequência, né? Enfim, um jeito de mudar essa sequência seria, por exemplo, se a gente inserisse um elemento novo ali na sequência, certo? Ou seja, em vez de 1, 2, 3, 4, a gente ia ter 1, 2, 3, 3, 4, 5, certo? E aí, consequentemente, a gente vai ter um elemento novo ali na nossa sequência, né? Enfim, além disso, a gente pode fazer o quê? A gente pode trocar um dos elementos da nossa sequência, certo? E aí, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 5, 5, certo? E além do mais, a gente pode tirar um elemento da nossa sequência, certo? E aí, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, a gente teria 1, 2, 3, 5, certo? E aí, pensando nesses tipos, né, de mudança aí de sequência, vem os tipos de mutação que eu vou falar com vocês hoje, tá? A gente tem esses 3 tipos aí principais de mutações, que são a inserção, que é justamente essa adição aí de uma ou mais, né? Todas aqui que eu falar vão ser de uma ou mais, tá? A inserção aí de um ou mais nucleotídeos aí na sequência. E aí, como vocês podem ver aqui, tem uma mudança nos códons, né? Porque afinal, o códon que a gente tinha aqui, que era GCT, vai virar AGC. E aí o próximo vai pegar o T que estava ali, vai para o códon da frente, e etc. Enfim, a gente vai falar disso nos próximos slides, tá? Aí a substituição. Na substituição, esse códon aqui, que era o GCT, esse G aqui, essa guanina, vai ser trocado por uma timina. E aí o resultado é um códon diferente, né? O códon TCT, certo? E aí a gente tem o último caso, que é a deleção. Nesse caso aqui, se a gente remover essa guanina aqui, o que vai acontecer é que esse códon, que era o GCT, ele vai virar CTT, certo? Porque o nucleotídeo ali seguinte era uma timina, certo? E aí o códon vai mudar. Enfim, quais que são então os efeitos da mutação, né? Das mutações? Um dos efeitos pode ser uma mutação com perda de sentido. E o que significa perda de sentido? Significa que o códon, né, ali lembra do código genético, né? Um códon ele vai equivaler a um determinado aminoácido. Então, quando a gente tem uma mutação com perda de sentido, que a gente tem a troca desse aminoácido. Em vez de a gente ter o aminoácido que é, aqui, né, nesse caso, esse exemplo, esse códon aqui, que é o GAG, ele vai codificar o ácido glutâmico, certo? Só que se acontecer a substituição ali dessa adenina por uma timina, em vez de codificar o ácido glutâmico, esse códon aqui ele vai codificar uma valina, certo? E aí, consequentemente, né, por causa dessa troca do aminoácido, o que pode acontecer é a formação de uma proteína deformada, né? E esse, inclusive, é o exemplo da anemia falciforme, tá? O que acontece é que vai ter uma mutação lá de substituição ali em um dos códons da proteína da hemoglobina, né? E aí, conforme a modificação na estrutura da hemoglobina, vai ter, consequentemente, uma modificação na estrutura da hemácia, tá? Então, esse aí é um exemplo de mutação com perda de sentido, certo? Então, o que acontece na mutação com perda de sentido é um códon que tinha o próprio sentido, conforme vai ter a mutação, esse sentido ele vai ser perdido, né? Vai ter ali um outro resultado, um outro aminoácido, tá? E aí tem diferentes possibilidades de resultado essas mutações com perda de sentido. Por quê?
Porque a gente tem alguns aminoácidos que eles são mais parecidos uns com os outros, certo? Então aqui tem essa tabelinha aqui essa tabela ela mostra algumas propriedades dos aminoácidos, tá? Então, por exemplo, se a gente troca um aminoácido polar por outro aminoácido polar, às vezes isso pode ter uma consequência menos drástica do que se a gente trocar um aminoácido polar por um aminoácido não polar. Entendeu? Porque isso pode acabar aí tendo consequências maiores aí na relação com os outros aminoácidos, enfim. A mesma coisa se a gente trocar, por exemplo, um aminoácido que é ácido por um aminoácido que é básico. Que isso também vai ter outras implicações aí na proteína, certo? Enfim, outra coisa que pode gerar um problema maior, né, das mutações é se a mutação acontecer num sítio ativo, por exemplo, de uma proteína. Por quê? Porque a proteína ela vai ter ali vários sítios, né, diferentes. E aí, por exemplo, a gente tem um sítio que é o sítio ativo, né, que é o sítio ali que vai fazer acontecer, né, que vai ali fazer a função da proteína. Se a gente tiver uma mutação no sítio ativo, tende-se a ser mais grave, né, o problema. Mas se a gente tiver uma mutação, por exemplo, numa sequência ali de aminoácidos que só faz a conformação da proteína, às vezes isso daí pode ter um resultado menos grave. Enfim, eu não vou conseguir falar para vocês aqui todos os resultados do mundo, né? Mas é só destacando esse fato, né, que algumas partes das proteínas são mais relevantes, entre aspas, do que outras partes, certo? Então, se uma mutação acontecer nesse sítio ativo, né, nessas partes mais relevantes, as consequências vão ser piores, certo? E aí, no exemplo, né, da anemia falciforme, a hemoglobina alterada, né, ela vai ter aquela conformação diferente que vai resultar naquela hemácia que tem aquele formato de foice, né? Enfim, e aí tem todas aquelas complicações que vocês já sabem, né, da alteração do formato da hemácia, né, da dificuldade dela de passar ali pelos vasos e tal, que pode causar acúmulo, enfim. Mas não tem exatamente uma alteração ali tão séria no funcionamento da hemoglobina, certo? É mais uma alteração na conformação ali da hemácia, certo? Enfim. E aí, resumindo isso daqui, então, as implicações mais ou menos sérias podem acontecer por quê? Porque alguns aminoácidos são semelhantes, ou seja, se o aminoácido for mais parecido com o outro, né, se ele for trocado por um que é mais parecido com ele, os problemas vão ser menores, vai ser uma implicação menos séria, certo? Assim como, se a mutação acontecer num lugar menos crucial, também vai ser uma implicação menos séria, certo? E aí eu pergunto para vocês, mas é sempre assim? Eu trouxe um exemplo aqui de sequência para a gente refletir aí sobre outras consequências que pode ter a substituição de uma base, tá? Aqui em cima a gente tem esse códon que é o UGU, certo? E se a gente olhar aqui no código genético, o UGU ele vai equivaler a uma cistidina, certo? Aminoácido cistidina. Aí eu propus aqui essa mutação que troca essa uracila por uma citosina, certo? Então vamos ver qual que é o resultado desse códon aqui mutado, tá? UGC. Também é cistidina, certo? Então o que acontece? Se vocês perceberem, essa mutação aqui, essa troca desse nucleotídeo, não vai acontecer nada, né? Porque afinal a gente vai gerar o mesmo aminoácido, certo? E o que significa isso, né? Significa que a mutação gerou um códon sinônimo. E como assim códon sinônimo? É sinônimo porque eles codificam o mesmo aminoácido, certo? E se vocês olharem aqui, tem vários momentos em que isso acontece. Aqui, esses dois aqui equivalem ao mesmo aminoácido, esses quatro ao mesmo aminoácido, etc. Se vocês olharem aqui, várias vezes isso acontece. Enfim, essa mutação que vai gerar um códon sinônimo vai ser chamada de mutação silenciosa, tá? E por que silenciosa? Porque ela justamente vai
vai ser como se não tivesse acontecido nada, né? Ela não vai alterar a sequência ali dos aminoácidos, certo? E essas mutações silenciosas acontecem justamente porque o código genético ele é redundante. E o que significa redundante? Né? É justamente isso, ter esses códons sinônimos, ter grandes quantidades, né, de códons sinônimos. E eu coloquei esse exemplo aqui, que todos esses 4 códons aqui, eles codificam a arginina, tá? Ou seja, todos esses aqui são sinônimos entre si, certo? E aí coloquei mais um exemplo aqui para a gente ver outro tipo de mutação, certo? Eu propus aqui, dessa vez, a troca dessa uracila por uma adenina, tá? Então vamos ver, lembrando que essa daqui era a cistidina, certo? Então essa daqui, esse códon aqui vai equivaler a quê? Vamos ver. UGA. Essa mutação gerou um códon de parada. E, consequentemente, o que vai acontecer é parada, certo? O códon de parada indica a parada da formação ali da proteína. E quando isso acontece, vai ter um término precoce da sequência de aminoácidos, certo? Nesse exemplo aqui é uma sequência super curta, mas enfim, imagina que numa situação real, né? Imagina que aparece ali um códon de parada e ali para frente ainda tinha mais 300 aminoácidos. Então, esse tipo de mutação ele pode gerar uma mudança aí muito grande na conformação da proteína, tá? Também depende da posição que essa mutação acontecer, mas enfim, ela vai gerar esse fim, né, da proteína, a parada precoce. E aí, essa mutação que tem a interrupção da sequência dos aminoácidos vai ser chamada de mutação sem sentido, tá? E aí, a mutação sem sentido, né, como vai acontecer a perda ali de alguns aminoácidos, alguns ou diversos aminoácidos, ela pode gerar proteínas afuncionais, né, ou afuncionais ou com eficiência reduzida. E aí eu trouxe esse exemplo que a mutação nesse gene aqui, CFTR, pode causar alteração na proteína dos canais de membrana lá do pulmão. E aí, consequentemente, vai reduzir a capacidade de reabsorção do muco que a gente gera, né, no pulmão. E aí, isso vai gerar ali um acúmulo de muco, né, vai fazer um muco espesso, né, que é um dos sintomas mais relevantes na fibrose cística. Se vocês já ouviram falar, né, a fibrose cística tem esse acúmulo aí de muco no pulmão, que acontece, entre outros fatores, por uma mutação desse tipo, né, uma mutação sem sentido, nesse gene que vai gerar ali uma proteína de membrana que não funciona corretamente, certo? Enfim, agora falando sobre as mutações de frame shift. O que significa frame shift, né? Frame shift é a janela de leitura. E o que é janela de leitura, né? É basicamente de que forma os códons são reconhecidos, né? Vamos falar mais especificamente, eu acho que vocês vão entender enquanto eu explico, tá? Vamos imaginar que a gente tem essa sequência aqui de nucleotídeos que vai codificar essa sequência aqui de aminoácidos, certo? E aí vamos pensar, o que acontece se a gente inserir, né, se acontecer uma mutação por inserção aqui nessa sequência, tá? Se a gente inserir uma base. Vou voltar e passar de novo. Tá vendo que... tá vendo esse CCC aqui? Tá vendo que ele foi pra frente? Quando isso acontece, é isso que a gente chama de frame shift. Por quê? Porque o códon, que era esse daqui, ele vai ser alterado e essa base ela vai para frente. Essa base aqui ela vai para frente, essa base vai para frente. Todas as bases vão para frente. E como todas as bases vão para frente, isso vai gerar aí uma mudança na leitura de todos os códons aí em sequência, certo? Então, essa proteína, esse aminoácido aqui, que codificaria prolina, agora vai ser uma serina. E esse aqui, que era tirosina, agora vai ser uma histidina. E aqui todos para frente vão sofrer a consequência dessa inserção, certo? Por isso que a gente fala que essas mudanças no frame shift, né, na janela de leitura, são mais drásticas, porque afinal elas vão alterar grandes sequências, praticamente
todas as sequências de aminoácidos que vêm para frente vai ser alterada, certo? Então essas mutações aí de frame shift vão ter consequências muito drásticas para as proteínas. Tá? Enfim, e aí eu trouxe outro exemplo agora que é o exemplo oposto, né? Se acontecer uma deleção. Se acontecer uma deleção, vai ser justamente o que aconteceu no outro caso, só que pro outro lado, certo? A gente vai puxar, ó, ver esse A aqui, o A estava aqui, vai um para trás, né? E aí, não só esse A, mas como todos os outros aminoácidos, eles vão vir um para trás, né, entre aspas. E aí, essa de novo vai acontecer a mudança ali da janela de leitura, né? E aí, esse códon que era CCC, agora vai ser CCA. E aqui aconteceu uma mutação silenciosa, porque CCA também codifica o mesmo aminoácido, né? Mas enfim, esse daqui foi uma sorte, né, do destino de que aconteceu uma mutação silenciosa, porque afinal ali pra frente tudo vai dar errado, né? Porque afinal teve aí a mudança da janela de leitura, e aí todos os aminoácidos ali pra frente vão ser alterados, porque afinal a sequência ali de todos ali em sequência, a sequência de todos ali em sequência foi alterada, certo? E aí de novo é uma mudança mais drástica, né? E aí temos uma alternativa. Se acontecer uma mutação por inserção, mas for uma inserção de um códon inteiro, por exemplo, aí não vai ter uma mudança da janela de leitura, certo? Porque afinal, por mais que todos esses aminoácidos, aliás, por mais que todos essas bases tenham sido jogadas para frente, elas vão continuar sendo um códon, certo? Então a gente tem o mantenimento aqui dos mesmos códons, por mais que a gente vá ter ali a inserção de um aminoácido no meio ali da sequência, né? E essa alteração aqui, né, essa mutação, ela não vai ter uma consequência ali tão absurda, né? Porque afinal é um aminoácido a mais, mas os próximos, né, vão continuar sendo os certos, né, os que a gente já tinha antes. A menos que esse códon que seja inserido aqui seja um códon de parada. Porque aí, se for inserido um códon de parada, vai acabar ali a proteína, né? E, consequentemente, os códons para frente não vão ser lidos. E aí vai ter um problema um pouco maior, né? Enfim, então, resumindo. Primeiro, a gente falou sobre a mutação com perda de sentido, que é aquela troca, né, do sentido do códon, né, que vai gerar um aminoácido diferente daquele original. Depois a gente falou das mutações silenciosas, que geram, né, um aminoácido igual, porque afinal vai acontecer a troca de um códon por um sinônimo. E aí depois a gente falou das mutações sem sentido, que vão gerar o fim, né, da sequência de aminoácidos, porque vai inserir ali um códon de parada. E aí a gente falou dessa consequência aqui, que são as mutações de frame shift. E as mutações de frame shift vai acontecer o quê? Vai mudar ali a janela de leitura, né? Os códons ou vão ser jogados para frente, ou vão ser puxados atrás, e consequentemente todos os códons ali vão ser afetados, certo? E aí, consequentemente, a sequência de aminoácidos vai ser afetada ali de forma drástica, certo? E aí agora falando sobre os fatores que causam as mutações, certo? Esses aqui são os mais clássicos, né? Esses aqui, né, são os mais clássicos que a gente mais pensa quando a gente pensa em mutações, né? Eu coloquei aqui o cigarro porque é um dos exemplos mais clássicos, mas agentes químicos exógenos, né? Seja cigarro, seja algum líquido, enfim, etc. Radiação ionizante, né, que é aquela de elementos radioativos. Erros na replicação também acontecem, né, naturalmente. Radiação ultravioleta também, que também é muito falado. Radicais livres também podem gerar mutações. E reações espontâneas também podem gerar mutações. Ou seja, não tem como fugir das mutações, tá? Elas vão acontecer. O que resta é a gente lidar com elas. E lidar com elas vem na próxima aula, certo? Então aguardem lá, plano semanal 8, sistema de reparo, tá? Enfim, vamos falar agora de cada um desses fatores, tá?
Começando pelos fatores endógenos, né, os fatores de dentro do corpo, né, os fatores naturais ali, a gente tem os erros, né, na replicação do DNA, que pode acontecer o quê? A incorporação ali de uma base errada, por exemplo, pode... e aí o que vai acontecer, né, se essas bases erradas forem incorporadas? Vai acontecer o não pareamento ali, né, porque afinal, se você colocar uma base que não pareia com a outra, não vai ter o pareamento, consequentemente vai ter ali problemas na leitura disso depois, certo? Só que a DNA polimerase, se vocês lembram lá das aulas de replicação, ela tem ali funções de reparo, de voltar e retirar, né, as bases colocadas erradas que não parearam, certo? Então ela tem essa capacidade aí de discriminar e corrigir eventuais erros, tá? E os erros na replicação, eles são mais comuns em regiões repetitivas, certo? São um fato aí. E aí, as reações espontâneas, né? A gente tem dois tipos aí de reações espontâneas que são mais comuns, que são a reação de desaminação e a reação de depurinação. Na reação de desaminação, o que vai acontecer é que uma citosina aqui, que tem esse grupo amina, vai perder esse grupo amina. E aí, consequentemente, vai haver a formação de uma uracila. Então, isso daqui vai gerar, né, uma troca ali de base. E aí pode acontecer aqueles problemas lá que a gente falou. Pode ter uma mutação sem sentido, uma mutação silenciosa, uma mutação com perda de sentido, enfim. E aí também a gente tem essa outra reação, que é a reação de depurinação. A reação de depurinação vai ser justamente a perda da purina, certo? Purina são ali são bases nitrogenadas, né? Enfim. E aí quando a gente perde a base nitrogenada, a gente vai ter ali um nucleotídeo sem base, né? Porque vocês lembram, né, que o nucleotídeo tem um grupo fosfato, uma pentose e a base nitrogenada. Se a gente perde a base nitrogenada, vai ficar um nucleotídeo sem base. Ou seja, não é exatamente um nucleotídeo, né? Porque afinal, para ser um nucleotídeo tem que ter a base. E o que vai acontecer é justamente isso, vai ficar ali um espacinho sem nada, né? Que esse espacinho sem nada, né, vai ser chamado de sítio apurínico, tá? Porque justamente falta ali uma purina, tá? E aí a gente tem os radicais livres. Os radicais livres, eles são essas moléculas aqui pequenas. Esse aqui é um exemplo, né, de um radical hidroxila com um elétron despareado. E esse elétron despareado, ele vai fazer com que essa molécula seja altamente reativa, tá? E o que acontece é que ela vai reagir com as moléculas das nossas células, né? E aí, quando ela reage com o DNA, ela vai causar dano, certo? Um exemplo desse dano é a depurinação, tá? E além disso, ela pode também gerar quebra da fita de DNA. E se acontecer a quebra da fita de DNA, as consequências vão ser grandes, né? E aí a gente tem mecanismos de reparo que vão agir justamente por causa dessa quebra, que a gente vai falar também na próxima aula, certo? E os radicais livres, eles são formados ali em reações metabólicas normais, tá? Na respiração, na fotossíntese também, por que não, né? Enfim, mais alguns fatores externos podem induzir a formação de mais radicais livres, tá? Um exemplo disso é o tabagismo, né? Fumar é um exemplo de coisa que pode aumentar a produção de radicais livres, e exposição à poluição, tá? Enfim, agora falando sobre os fatores exógenos. A gente tem essa reação aqui, que é a reação de alquilação, tá? A alquilação, ela é basicamente uma adição ali de um radical etil ou metil em uma guanina, tá? E aí quando a gente tem essa adição do metil ou etil na guanina, vai ter a formação dessa estrutura aqui, que vai ser denominada de oxigênio 6-metilguanina, tá?
E esse oxigênio 6-metilguanina vai ser problemático por quê? Porque em vez da guanina parear com a citosina, né, que é o normal, né, vai parear, na real, com a timina. E aí isso daí vai gerar, consequentemente, alteração aí na sequência de nucleotídeos, certo? E aí pode ter aqueles resultados lá que a gente já falou. E aí agora falando sobre a radiação UV, o que pode acontecer com a exposição à radiação UV é a formação de dímeros de timina. E o que são esses dímeros de timina? É basicamente o seguinte, imagina que a gente tem duas timinas ali, uma adjacente à outra, né? Uma seguida da outra na sequência de nucleotídeos. E aí o que vai acontecer? A incidência da luz UV vai fazer com que essas duas timinas aqui, elas se unam. E a união dessas duas timinas vai gerar essa estrutura aqui que é chamada de anel ciclobutano, tá? E aí o que acontece? Quando essas duas timinas elas são associadas, elas vão ser lidas como se elas fossem uma só, tá? E aí isso pode ser o quê? Uma reação de remoção, certo? De um nucleotídeo, porque ali, em vez de ter dois, vai ter um só, tá? E aí isso daí, que nem a gente já tinha discutido, né? A remoção de um nucleotídeo pode gerar mudança na janela de leitura, certo? Que tem aí consequências graves, né, para a formação das proteínas. Enfim. E por último, último dos fatores endógenos, né, a gente tem as radiações ionizantes, que são quem? Os raios X e os raios gama, que são produzidos aí por elementos radioativos, tá? E esses raios, eles são ondas de energia muito alta. E o que acontece é que quando eles incidem na molécula de DNA, elas vão colidir ali com os átomos da molécula e vão tirar os elétrons ali dos átomos. Para vocês verem, é uma energia tão grande que vai ionizar, por isso que ionizante, vai ionizar os átomos da molécula de DNA. E aí, como acaba alterando ali o balanço dos elétrons, né, vai desestabilizar a molécula do DNA e vai quebrar a molécula do DNA, tá? Então, realmente, o que acontece é isso. Pode quebrar, né? Pode ter ali realmente o rompimento da fita, né? Das duas fitas, ou pode ter ali uma perda mais isolada, que é aqui a imagem chama de isolated damage, né? Ou seja, essas ondas elas têm uma energia tão alta que elas podem gerar a quebra ali, o rompimento da molécula, certo? Enfim, por hoje era isso, tá? A próxima aula a gente vai falar sobre os sistemas de reparo, então a gente vai falar tudo isso, algumas dessas mutações de novo. Mas enfim, vejo vocês lá e até!